Meus irmãos, uma bênção estar com vocês uma vez mais. Eu fui designado em 2022 para estar aqui com a Igreja de São Cristóvão. Meu tutor à época era o reverendo Joel. E para mim é uma bênção voltar. É uma bênção voltar. Vocês com certeza fazem parte da minha história. Eu trago um abraço do meu atual tutor, reverendo Mirabô, da Igreja ali de Copacabana. Trago um abraço também do meu pastor, reverendo Cid. E trago um abraço da minha esposa que está a caminho. Daqui a pouco ela está aí. A família agitada, cada um está num compromisso só. Mas é uma bênção estar com os irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo. Mateus capítulo 28. Nós faremos a leitura dos versículos de 16 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, quando nós paramos para pensar na igreja brasileira, que é o que nos interessa, né? A gente é brasileiro, então a gente se preocupa com o nosso povo. A gente pode se espantar com uma espécie de entorpecimento que a igreja se encontra. E eu digo isso atualmente, e eu não estou dizendo nem só das outras igrejas. O que eu estou querendo dizer? Né? O problema não é ser presbiteriano. Até no meio presbiteriano reformado, há muito entorpecimento. Lucas, o que você quer dizer com isso? A minha impressão, um pouquinho de tempo de caminhada cristã que eu tenho, é que muitas coisas têm chamado a atenção da igreja brasileira e nós temos perdido o foco naquilo que o Senhor tem para a sua igreja. A agenda do Senhor para o seu povo. Como o Phil falou, a palavra do Senhor, ela precisa, nas palavras do apóstolo Paulo, habitar em nosso coração. E uma vez que isso ocorre, nós podemos errar menos. E o que falta à igreja, por incrível que pareça, é redescobrir a própria palavra que o Senhor deu para nós. E assim nossos corações estarem calibrados com o Senhor, e assim nós podemos empregar esforços naquilo que é a vontade do Senhor e talvez não levar com tanta seriedade aquilo que sequer é a revelação do Senhor para nós. Quando me foi proposto, então, falar sobre evangelismo e missão pelo nosso irmão, para mim é uma grande alegria. Para mim é o tema que eu falo de graça, por assim dizer. Porque a missão do Senhor, ela tem tomado meu coração há algum tempo e mais precisamente, mais atualmente, tem cada vez mais feito parte do meu dia a dia. Estou casado com uma missionária, então é meio impossível não pensar em missão. Mas não é a experiência do irmão Lucas, não é a experiência de pastores que devem moldar o nosso caráter. Certamente afirmamos, eu sei que a gente crê, pelo menos naquilo que professamos, de que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. E essa palavra precisa, de fato, ser regra de fé e prática em nossas vidas. E com isso, meus irmãos, eu quero que a gente reflita nesse texto, que é palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Não é porque o nosso irmão João me propôs esse texto, não é porque a igreja presbiteriana daqui de São Cristóvão, o bairro Imperial para os íntimos, está querendo discutir evangelismo, é a palavra do Senhor para nossas vidas. E é isso que nós precisamos aprender e praticar. No texto que nós lemos, ele se encontra no final do Evangelho de Mateus. Jesus Cristo já havia passado pela Via Crucis, já havia morrido na cruz do Calvário, já havia ressuscitado. O início do capítulo 28, a gente tem o encontro dos primeiros discípulos, mais especificamente as discípulas de Jesus Cristo, que viram o Cristo ressurreto. Jesus, então, havia dado uma ordem a seus discípulos que, assim que ele ressuscitasse, deveriam o encontrar no monte da Galileia. E é isso que o versículo 16 traz para nós. Versículo 16, acompanhe comigo. Eu sei que a minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, salvo engano de vocês é a NAA, mas é tranquilo de acompanhar.
Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. O versículo ele apresenta justamente esses discípulos em obediência. Ele destaca que são 11, e você se lembra muito certamente que o colégio apostólico eram 12, e um daqueles que comia com Jesus Cristo o trai, Judas Iscariotes. É interessante que, ainda que seja algo simples, é um numeral, são 11, nos aponta para a realidade do fato de que a falibilidade no discipulado. O que eu estou querendo dizer com isso? Por vezes, há pessoas conosco, que caminham conosco, às vezes pessoas que pregaram o evangelho para nós e que hoje já não se encontram na fé cristã. Eu conheço uma irmã que caminhou muito tempo comigo, que, infelizmente, né, o ex-marido, quem pregou o evangelho para ela, quem levou ela para a igreja, mobilizou um grupo de jovens, porque ele não podia fazer isso sozinho, né? Levou a juventude toda da igreja para a casa dela, pegava ela, levava para a igreja, trazia de volta, e hoje ele não está na fé e ela permanece. E muitas vezes é assim. É a minha, é a sua história. Pessoas que pregaram o evangelho para nós, mas que hoje podem nem estar aqui no nosso meio. Eu não digo nessa igreja, mas abandonou mesmo a fé. Judas Iscariote é o exemplo clássico e talvez um dos principais de que nós precisamos vigiar contra a nossa fé. Ele andou com Jesus 3 anos. Ele teve o privilégio que eu e você, que não vimos o Cristo encarnado pisando nesta terra, teve. Andou com Jesus 3 anos. Caminhou com ele. Ouviu o maior sermão de Jesus Cristo, talvez que seja o Sermão do Monte, audivelmente, não foi pelo YouTube, não foi no Spotify, foi presencialmente e ainda assim ele abandonou a fé. E não só isso, foi instrumento de Deus, sim, porque nós cremos no Deus soberano que tem todas as coisas sob o seu governo, mas foi instrumento do diabo também ao trair o mestre. Os 11, por exemplo, no entanto, ouvindo o comando de Jesus Cristo, obedece a Jesus e se dirige para aquele monte. O texto não vai dizer o nome do monte, mas vai dizer que é um lugar que os discípulos conheciam. E provavelmente os primeiros ouvintes e leitores do Evangelho também conheciam. Infelizmente a gente não estava lá, né? Mas o ponto é que, mesmo diante da realidade do que era mais recente na memória dos discípulos, que era a morte de Jesus Cristo, mesmo diante daquela baixa moral, por assim dizer, aqueles discípulos se mantêm na obediência e se dirigem àquele lugar. É muito interessante, meus irmãos, porque nos tempos de bonança é muito fácil ser crente, mas no tempo de sofrimento, e mais especificamente para nós que somos da tradição calvinista reformada, é muito difícil você permanecer, mas você tem que permanecer. Porque nós cremos no Deus que é todo soberano, que é todo poderoso, o Deus que rege a minha e a sua vida. E quando os planos não se concretizam, quando o fracasso toma nossa realidade, a primeira coisa que nós paramos para pensar é no caráter do Deus que nós servimos. Mas, Senhor, comigo? Mas, Senhor, comigo que sou teu servo? Eu falo que teologia ruim é uma praga que talvez você lute a vida toda para se desfazer dela. Foi assim na minha história. Quando eu me converti, uma coisa que permeava a minha cultura evangélica da época era aqueles hinos de vitória, né? Crente que não sofre, o crente que sempre tem tudo na mão porque Deus está com ele, a ponto que eu ouvi um irmão meu virar para mim e falar: não, esse evangelho que você crê é o evangelho da derrota, porque era o evangelho bíblico, que não cantava vitória. Mas, em certa medida, quando nós passamos por adversidades, fatalmente a gente quase que questiona Deus. A gente faz o papel de Jó, né? Que começa a dizer para o próprio Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu sou justo, o Senhor sabe que eu sou teu filho, então por que eu estou passando por isso? Então por que os planos fracassaram? Por que esse sofrimento que permeia o meu coração é a minha realidade atual? Como eu lido com isso? Mas a obediência, meus irmãos, ela é necessária
e, sobretudo, necessária no momento do sofrimento. A convicção da vontade de Deus para a sua e para a minha vida, ela precisa latejar em nosso peito, mesmo no sofrimento. E a gente sabe que não é o nosso esforço, mas é o Espírito atuando em nós e é o Espírito segurando em nós para que a gente não caia na fé, ou não caia da fé. Mas obediência é prova de um coração que está nas mãos de Deus. Obediência é um espírito de adoração e ela é necessária para o cristão. Foi necessária para os discípulos, para aqueles 11, e é necessária para nós hoje. Eles, então, em obediência, se dirigem àquele monte, o monte para o qual o Senhor Jesus havia designado. E no caminho da obediência, eles têm a revelação do Senhor diante deles. Versículo 17. E quando viram, o adoraram. É na obediência, meu irmão e minha irmã, que nós vemos a manifestação de Deus na nossa vida. É na obediência, a despeito do sofrimento, que nós vemos a boa mão de Deus conduzindo todas as coisas. A doutrina da providência vai dizer que é o Senhor quem governa a minha e a sua vida. Nós não estamos num carro desgovernado descendo a ladeira. Esses dias eu vi um meme no Instagram. Jesus estava sentado na frente, como se ele estivesse fazendo um papel de Uber, e o cara atrás. E aí o carro, no tumulto daquele, o passageiro batendo a cabeça no teto, indo para o lado, indo para o outro, ele falou, Jesus, o que é que você está fazendo? Ele, fique tranquilo, eu sou o caminho. E às vezes a gente tem essa impressão de que Jesus, ele deve ter perdido a mão. Jesus, ele não deve estar dirigindo direito isso aí, não. Ele deve ter errado o caminho do ex-espiritual. Mas não. Na obediência, e somente por ela, na caminhada, na jornada de fé, nós temos a oportunidade que os discípulos tiveram de ver Deus se manifestando nos mínimos detalhes. Isso não quer dizer que você vai ter resposta para tudo. Isso não quer dizer que Deus vai pegar aqui, ó. Isso aqui que eu estava tentando te mostrar, mas você não viu naquela época. Não. Talvez você nunca tenha as respostas das perguntas que você fez a Deus. Mas nós podemos ver o Senhor se manifestando na obediência. E não é porque a gente é eleito e a gente tem essa convicção que a gente não tem que obedecer. É justamente porque sabemos que Deus nos elegeu que nós temos que caminhar na obediência. E foi isso que eles fizeram. Foram escolhidos por Jesus Cristo, obedeceram o comando do Mestre e no caminho daquele monte se depararam com a maior revelação do amor de Deus para a humanidade, que é o Cristo ressurreto. Porque sim, meu irmão e minha irmã, a cruz do Calvário, não apenas a vida de Jesus, não apenas uma vida santa, sem pecado, mas a cruz do Calvário é ela, a morte nela, que nos redime dos nossos pecados. E a ressurreição de Jesus Cristo é a vindicação de que nossa salvação foi conquistada de fato. Quando nós olhamos para essa cruz aqui, que aponta para aquela cruz, nós temos a certeza de que Cristo, ele é a resposta de Deus para o maior dilema meu e teu, que é a questão do pecado. Mas ver o Cristo ressurreto, o Cristo que foi traspassado pelos cravos, o Cristo que sofreu em sua lateral a lança sendo enfiada, e agora diante dos olhos, ressurreto, vitorioso, essa é a maior vindicação, a maior manifestação do amor de Deus por nós. Quando eles o veem, a resposta natural, a resposta clara deles é a adoração. Eles o adoram. E estudando o texto, a percepção é que eles realmente se ajoelham diante de Cristo ressurreto. Mas diferente do que poderíamos pensar, diante daquela manifestação, a maior manifestação da graça de Deus diante deles, há um sentimento que, por vezes, permanece teimosamente no coração do crente, que é a dúvida. Versículo 17. Mas alguns duvidaram. Alguns duvidam.
Houve hesitação por parte daqueles que estavam diante de seu mestre. E talvez a gente pode levantar algumas perguntas a título de curiosidade, mas que não teremos resposta. Por que, Lucas? Por que que eles duvidaram? Bem, Cristo havia ressuscitado. Maria Madalena viu o mestre, ela que o conhecia, e não o reconheceu a princípio. Talvez o rosto de Jesus estivesse diferente. Talvez eles estivessem pensando, pô, será que isso é realmente Jesus ressurreto ou é um fantasma? Igual aquela situação no mar. Nós não sabemos, meus irmãos. Mas a realidade da dúvida, ela, infelizmente, permanece mesmo com os discípulos que obedecem a Jesus. Às vezes a gente tem a impressão de que se a gente estiver muito bem com Jesus, estou lendo a Bíblia todo dia, estou orando, estou cantando, as questões do nosso coração elas vão desaparecer. E talvez a gente até gostasse disso e quisesse isso. Mas fato é que se o seu coração fosse projetado aqui nessa parede, uma infinidade de dúvidas estariam sendo mostradas. A dúvida, infelizmente, faz parte da caminhada do discípulo. Infelizmente. Eles o adoram, mas eles duvidam. Essa ambiguidade do santo que ainda peca, do pecador que é salvo, que é redimido, que é perdoado, do filho que se dirige ao pai muitas vezes como se ele não fosse o seu pai. Meus irmãos, nós fomos adotados no sangue de Jesus Cristo e nós não sabemos a dimensão do que é isso. Às vezes a gente tem uma relação com Deus como se fosse uma relação de empregado e chefe. Às vezes nós temos a relação com Deus como se fosse a nossa relação com o nosso pai carnal. E eu não sei, talvez a sua experiência com seu pai foi maravilhosa. Talvez você não tenha nem conhecido o seu pai. Talvez a figura paterna que você conhece é do cara que cai fora de casa. Isto pouco importa no que diz respeito ao caráter de Deus para você. Em Cristo você foi adotado. Você é chamado à mesa da comunhão, ao local da família, de intimidade. Mas por vezes a nossa experiência ainda é de, ainda que adorando, temos dúvidas, temos hesitações. Fato é que, independente da dúvida dos discípulos, o Mestre Jesus se direciona a eles. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes. E eu queria me deter um pouco mais nisso. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente faz leituras rápidas da Bíblia e não percebe os detalhes. Mas a direção do movimento é sempre de Deus para nós. Foi Jesus que foi até esses discípulos hesitantes, esses discípulos que talvez na nossa percepção a gente dissesse, rapaz, mas depois de. No meio militar a gente tem, 10 anos de curso e está fazendo isso. Você já tem 20 anos de crente e está com essas dúvidas. O nosso Deus, ele não vê da mesma forma que nós vemos. A falta de paciência que nós temos com o nosso irmão, e às vezes a falta de paciência que nós temos conosco mesmo, não é o que habita no coração de Deus. Jesus Cristo, ele vai em direção aos seus discípulos, independente do que tem no coração deles. E você acha que ele não sabia que eles estavam duvidando? Jesus é aquele que você não precisa dizer, ele conhece o seu coração. Ele conhecia o coração dos discípulos e conhecia o coração daqueles que não eram, os fariseus, por exemplo. Ele sabia até mesmo o nome de Natanael. Ele o viu debaixo da árvore. Ele conhece a mim e a você, independente das suas questões, e talvez você tenha várias questões, ele vai até você. Ele vai até você. Foi assim em relação à sua salvação. Ele foi no mais profundo do charco do pecado em que você estava enfiado e te resgatou. É assim diariamente.
Não é a sua alta espiritualidade ou a sua grande devoção que o faz abrir a palavra do Senhor e ele falar contigo. É o próprio Deus que te chama e você, como boa ovelha do Mestre, o obedece e segue a sua voz. Ele faz isso todos os dias, meu irmão e minha irmã. Isso deveria nos impulsionar a dobrar os joelhos e expor até mesmo as piores mazelas do nosso coração. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente precisa proteger Deus. Deus é como se fosse uma criança inocente. Não, não, não vem isso não, Deus. Não vem isso não. Não olha para aqui dentro não, Senhor. É igual a casa suja. Quando você tem aquele quartinho do bagulho, aí vem uma visita, aí abre a primeira porta. Ah, esse aqui é o banheiro. Legal. Não, esse aqui é o quarto. Não, e esse... Não, 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 não. Abre aí, não. Deus, ele não precisa de convite. Ele te conhece. E ele sabe que não é você que vem até ele, é ele que tem que ir até você. E foi isso que Jesus fez. Ele se aproximou dos seus discípulos. Mas é interessante também que na sequência do texto nós vamos ver uma das palavras mais poderosas que há na Escritura. Então, o movimento de Jesus, ainda que pareça besteira, não é apenas um movimento. Não é apenas Jesus chegando pertinho. É Jesus chegando em intimidade aos seus discípulos, mas também se posicionando em total autoridade. E nós vamos ver por quê. Jesus ele estava indo em direção aos seus discípulos e talvez dissesse as palavras que anjos aguardaram a eternidade para ouvir. Não que eles fossem eternos, mas porque ouviram falar de que o cordeiro que haveria de ser morto um dia receberia toda a autoridade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso não é pouca coisa, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo, o Filho, o eterno Filho de Deus, a palavra se despoja, retira toda a sua glória, encarna e pisa no chão que eu e você pisamos. O Filho eterno, amado de Deus, cheio do Espírito Santo, encarna, anda no chão que eu e você andamos todos os dias. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já existiram, ele vai dizer que o maior dia da humanidade não é quando o homem pisa na lua, mas quando o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, encarna e pisa no chão que eu e você pisamos. Jesus Cristo se dispôs da sua majestade, se dispôs da sua infinitude, da sua eternidade, encarnou, se humilhou na palavra bíblica e viveu a vida perfeita e morreu e padeceu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e recebeu do próprio Pai toda a autoridade no céu e sobre a terra. Toda a realidade, tudo o que imaginarmos, potestades, principados, governantes, nações, tudo está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Tudo está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, porque foi obediente até a morte de cruz e recebeu do Pai a maior honra que um homem poderia receber, a honra que lhe era devida. Recebeu do Pai nome que está acima de todo nome, porque toda autoridade foi dada a ele, no céu e sobre a terra. Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto. Os anjos diariamente cantam a glória do Cordeiro que foi morto, porque ele é digno, porque ele recebeu do seu Pai toda a autoridade no céu e sobre a terra.
diante dessa revelação daquele que não era apenas o rabino da Galileia agora para esses 11 discípulos, mas daquele que é o próprio Deus entre eles, o Senhor Jesus vai pronunciar a agenda do Deus Trino para a sua igreja. E é nesse sentido que eu falei que, hoje em dia, muitas vezes nós estamos entorpecidos com a demanda do presente século. Muitas vezes a gente acha que precisa ser relevante, e eu não estou dizendo que isso é um problema, meu irmão. Mas às vezes, a troco de relevância social, a gente sacrifica a única mensagem que a igreja tem, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A troco de parecer legal, você negocia o seu valor ali no teu trabalho, na faculdade, entre os vizinhos. A igreja de Jesus precisa ter o coração calibrado ao seu mestre, ao Deus que diz servir. Porque nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Às vezes a gente só quer o Salvador e que se dane o Senhor. Isso não existe para um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Toda a autoridade foi dada a Ele. O Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E diante deste fato, ele pronuncia as seguintes palavras: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor Jesus Cristo, diante da sua conquista, porque Ele é o nosso Deus vitorioso, Ele é o nosso mestre vencedor, é aquele que venceu até mesmo a morte. O nosso Senhor Jesus Cristo agora nos comanda, ou nos comissiona, a comunidade de discípulos a cumprir a missão de fazer discípulos de todas as nações. Eu queria muito que vocês não confundissem os termos. Às vezes eu falo igreja e a gente pode ter, não sei se é o caso aqui de vocês, a gente pode ter a impressão de que eu estou falando disso aqui. Não é isso. Da mesma forma, quando eu falo discípulos, eu estou falando de gente que crê em Jesus Cristo e que vive uma vida guiada pelos ensinos de Jesus, ou seja, o crente, o cristão. Literalmente, o cristão é aquele que é um pequeno Cristo, é aquele que busca imitar Jesus Cristo. Então, se você é cristão, você é um discípulo. Não sei se te disseram, mas você já está matriculado na escola de Jesus. Quando eu falo igreja, é o corpo de Jesus, são as pessoas, as pessoas. Ao seu povo, Jesus Cristo deu esta ordem. Se você é discípulo de Jesus, esta ordem lhe cabe. Ela foi dada a você. Não foi dada só a pastores. Não foi dada só aos oficiais da igreja, presbíteros. Não foi dada aos diáconos apenas. Foi dada a todo aquele que é discípulo de Jesus, que é crente em Jesus Cristo. Talvez você devesse ler neste momento esse texto da seguinte forma. Vou ler em relação a mim. Lucas, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que te tenho ordenado. É para mim, mas também é para nós, porque, pelo amor de Deus, ninguém está falando que eu sou igreja aqui. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Mas você, como membro do corpo de Jesus, você, como um discípulo de Jesus Cristo, tem essa comissão sobre seus ombros. Meu irmão e minha irmã, você não vai ser julgado por Deus. Não estou falando de salvação, estou falando de julgamento das nossas obras. Por aquilo que ele não te deu para você fazer. Então vamos supor, vou dar um exemplo. O Canudo está lá atrás. Ele não vai ser julgado por tocar piano. Você toca piano, Canudo? Não, não sabe tocar piano. Deus não vai chegar para ele e vai falar: Cranudo, o que você fez com o piano da igreja? Você tocou? Você abençoou o corpo? Você serviu ao meu corpo com seus dons musicais no piano? Não, porque ele não recebeu esse dom. Não estou falando que ele não possa fazer uma aula e aprender. O ponto é
que a gente não vai ser cobrado daquilo que nós não temos dom para fazer. Mas eu não estou nem falando de dons, meus irmãos, estou falando de uma ordem. Jesus Cristo ordena a seus discípulos que façam discípulos. Se você é discípulo de Jesus, parabéns. Hoje você tem uma missão: fazer discípulos de todas as nações. Isso é ordem para mim e para você. Isso não é ordem só para pastor, mais uma vez. Não é ordem para o evangelista apenas. Não é ordem para a igreja, a comunidade local apenas. Isto é ordem para todo discípulo. E aí, sobre isso, é interessante que o teólogo holandês, Gilbertus Ruttius, salvo engano, o primeiro missiólogo, e reformado, graças a Deus, primeiro missiólogo da história, ele vai dizer a respeito da natureza da igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela é chamada e ela é enviada. Faz parte da natureza da igreja de Jesus Cristo o envio. Nós somos vocatio, chamado a Jesus Cristo, e após virmos a Ele, crermos nele como nosso Senhor e Salvador, nós somos enviados em missão no mundo. Então, missão, evangelização, porque os termos estão entrelaçados, ela não tem a ver quando o pastor foi missionário. Às vezes a gente tem essa impressão, não, aquela igreja é missionária. Por quê? Porque o pastor foi missionário um tempo. Não tem a ver com filosofia ministerial, meu irmão mesmo. Não tem a ver com aquele irmãozinho que é mais afeito a missões, faz até umas idas a projetos missionários. Não, não. Missão é a natureza da igreja. Nós fomos enviados de volta. Fomos enviados porque sobre nós a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E esse senhorio precisa ser proclamado em todo lugar, entre todos os povos. Uma vez que essa missão ela é dada a mim e a você, a gente precisa aprender exatamente o que o texto está dizendo, para que a gente possa aplicar da forma certa. Quando Jesus ele faz a afirmação, toda autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra, e ele vai ordenar, a primeira coisa que está envolvida nesta ordem é o movimento. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa se movimentar no mundo. E isso, meus irmãos, não é apenas para os discípulos, porque o próprio Jesus, ele operava o seu ministério exatamente dessa forma. Se a gente começar a ler os evangelhos, talvez o evangelho de Marcos seja o mais claro em relação a isso. Jesus é quase que imperativo, que ele não para. Ele está numa aldeia, ele vai para outra, ele encontra uma pessoa, ele está o tempo todo em movimento. Lucas, mas Jesus não tinha tempo de reclusão, de busca pessoal, Tinha, ele tinha tudo isso. Mas o movimento de Jesus Cristo é altamente dinâmico. E talvez se eu e você, hoje, com nossos hábitos diários, né, de não prática de exercício, de comer tudo desordenadamente, fosse tentar acompanhar ele, a gente não dava conta. Jesus estava todo tempo em movimento, fazendo o quê? Indo em direção aos perdidos, pregando o evangelho, curando, expulsando demônios, operando sinais e maravilhas. O ministério de Jesus foi dinâmico. E o que se requer daquele que é um discípulo de Jesus Cristo é que você entre na dinâmica do próprio Deus, do próprio Deus. Então, quando o texto está falando de ir, é literalmente ir mesmo. Não é um ir figurativo. A primeira vez que eu preguei esse texto foi em resposta a uma pregação que eu ouvi. Eu não vou dizer de quem, nem onde, por questões éticas. Mas o pregador ele falou: não, a igreja precisa ser muito atrativa. A igreja precisa ser benquista para as pessoas virem. Amém, meu irmão. A gente quer mesmo que a igreja seja um lugar agradável, que as pessoas que adentrarem neste lugar sejam bem acolhidas. Isso é bênção. Mas quem tem que ir é a igreja. A gente não tem que ficar esperando ninguém vir. A comunidade de Jesus, consciente da missão que recebeu, precisa ir em direção àqueles que precisam ouvir do Evangelho de Jesus Cristo.
Ide, portanto, e talvez aqui a nossa tradução não ajude. Lucas, qual é o comando de Jesus? Discipular. É esse que é o comando. O que eu tenho aqui? Eu tenho alguns verbos. Ide, batizando, ensinando. Mas o comando, vou puxar lá do português, do ensino médio de vocês. Quando a gente estudava lá as orações, tinha o verbo principal, certo? Qual é o verbo principal da oração? Fazer discípulos. Ou discipular, que seria melhor. Discipular. Então a gente tem a ordem, discipular. E a gente tem esses modos operantes que precisam acontecer para que essa ordem seja executada. E a primeira forma é indo. Mas não é indo passear. O que Jesus está falando não é para você fazer turismo, é para você ir em direção àquele que ainda precisa ouvir do Evangelho de Jesus. Isso implica em você sair da sua casa e ir na casa do vizinho. Isso implica em você se deslocar no estado do Rio de Janeiro. Isso implica em você sair do estado e ir para outros lugares onde não tem pregação do Evangelho. Isso implica você sair daqui para outra nação. Movimento. Movimento. Sair do lugar. Sair do lugar. Por que isso é importante? Porque as pessoas, elas podem vir até nós. O esposo da prima da minha esposa, meio estranho, né? É o esposo da prima da minha esposa. Deus sobrenaturalmente usou a internet, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. O celular dele travou, a pregação ficou rolando, ele quis até desligar, não conseguiu, ouviu a mensagem e hoje está na igreja. Pô, isso é Deus. Se não for Deus, eu não sei. Mas, meu irmão e minha irmã, a gente contar com as pedras clamando porque a gente não quer obedecer, isso é terrível. A gente precisa se movimentar. Fazer discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Talvez, eu não sei se vocês pensaram, a ordem não é ir e pregar o evangelho. Essa ordem está lá no evangelho de Marcos. Mas eu queria que você voltasse comigo a alguns capítulos. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando a gente compara esse versículo, Mateus 24, 14, com o versículo 18, salvo engano, 18, que a gente acabou de ler, a gente vê um paralelo muito grande entre um e outro. Então, meu irmão e minha irmã, o evangelho precisa ser pregado. Lucas, por quê? Porque o senhorio de Jesus Cristo, ele não é para ser restrito a um ou outro, não é para estar só entre os judeus, não é para estar, é entre todos os povos. O Senhor Jesus Cristo, ele deve e ele receberá louvor de todo povo, língua, tribo e nação. Isso está escrito lá no Apocalipse. Nós cremos que isso ocorrerá e o que Jesus está te mandando fazer é participar com a obra que ele tem feito de salvação de gente, de todo grupo de gente, de gente de todos os povos. É participar, obedecendo, cumprindo a missão que ele te deu para ver esse grande dia. O dia em que o cordeiro que foi morto vai receber a glória e a honra que é devida. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente lê esse texto, então, e medita sobre ele, a gente tem a compreensão, que é acertada, de que o batismo não é alegoria, meu irmão e minha irmã. Não é algo secundário na vida do crente. Fazer discípulos implica, obviamente, em crer em Jesus Cristo, receber o Evangelho, em ser batizado. O batismo é a certidão de nascimento do crente. A gente sabe que o Espírito é quem regenera, isso ocorre internamente.
Qual é a sua profissão pública de fé, então? É você chegar diante da comunidade e dizer: Eu creio em Jesus Cristo. Você crê no seu coração, nas palavras de Paulo, e você confessa com seus lábios. E aí você é batizado. E às vezes a gente tem a impressão de que precisa ser uns 6 meses de preparação para a classe de batismo. Eu não estou julgando modus operandi de igreja, tá? Mas se a gente for lá pro livro de Atos, o eunuco falou: Ué, tem água aqui, posso ser batizado? Agora mesmo. Batismo. É isso. Batismo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez um dos textos mais claros e fáceis de assimilação em relação à Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo atuando na salvação de gente de todos os povos. Pai, Filho e Espírito Santo salvando. Pai, Filho e Espírito Santo ordenando a mim e a você a participar com Ele, Deus Trino, nesta grande obra de salvação. A gente vai, a gente batiza e a gente, versículo 20, ensina, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A vida do discípulo é aprender diariamente com o caráter do nosso Mestre Jesus. Isso começa no nível 1, no dia 0, né? E vai até o último dia da sua vida nessa terra, meu irmão e minha irmã. Não é ensino pontual. Não, eu vou na escola dominical. Amém, tem que ir mesmo. Não, eu vou no culto. Amém, tem que ir mesmo. Mas se é para guardar todas as coisas, isso vai levar um tempinho. Isso vai levar a sua vida inteira. Porque o que Jesus está dizendo não é para você decorar apenas. E é bom que você memorize, minha irmã. Não é para você saber articular versículo bíblico. É para você guardar. É, a gente, às vezes, quando era criança, ouvia, né? Guarda decor, guarda no coração. É isso que Jesus está querendo. Porque o discípulo precisa ter, mais uma vez a gente vai citar esse versículo, ter a palavra do Senhor habitando ricamente em nossos corações. É uma relação de processo, é uma jornada e que ela deve ser feita por todo discípulo. Então eu sou discípulo, eu estou aprendendo todos os dias a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. O que é que eu faço? Faço discípulos. E o que é que eu faço nesse processo? Ensino ele a fazer o que eu estou fazendo. É igual Paulo falou: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Nós temos um mestre. Todos nós somos irmãos em Jesus Cristo. Somos discípulos dele. Estamos para aprender juntos a guardar todas as coisas. Todas as coisas que quem tem ordenado, que Jesus tem ordenado. A gente precisa ter em nossos corações as palavras de Jesus. Não é a palavra do teólogo, não é a palavra do seminarista, é a palavra de Jesus. Porque Ele é que é o Senhor. E dele nós somos discípulos. Todas as coisas. Sem seleção de tema, sem de... Não, a gente falar assim, né? Que é pegar a Bíblia e fazer cardápio. Não, isso aqui eu não gosto não, vou tirar a salada. Pode deixar sem farofa, por favor. Não. São todas as coisas. Todas as coisas que vos tenho ordenado. E diante dessa realidade, do senhorio de Cristo sobre céus e terra, do rei que está sentado em seu trono reinando, diante da realidade desta ordem que é dada a mim e a você, ele deixa uma promessa conosco. Versículo 20, o final dele. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meu irmão e minha irmã, a obra de Deus se faz com Deus. Nós não vamos fazer as coisas na força do nosso braço. Você não se santifica no seu braço. Você não guarda a palavra do Senhor no seu coração, na força do seu intelecto. Você age no poder do Espírito Santo. E isso é até a consumação dos séculos. Eu não sei se a gente vai ver o Senhor vindo entre as nuvens,
Não sei se a gente vai estar aqui, mas se nós tivermos, teremos esse encontro. Se formos antes, teremos esse encontro também. Fato é que a presença do Senhor, o Deus que é o Deus conosco, ele estará conosco também no cumprimento da missão. E isso que nos garante ousadia, isso que nos impulsiona a fazer, porque não é sua articulação, não é você ter lido 1 milhão de livros de teologia, não é você saber falar, é a presença de Jesus contigo que te garante que você cumpre e que a palavra vai gerar efeito no coração do pecador perdido. É a presença dele, meu. É a presença dele conosco. Não é se você está bem, não é se você está animado, não é se você é uma pessoa extrovertida. É a presença dele contigo que te dá ousadia para obedecer a ele. Ousadia e capacitação para você obedecer a ele. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. É interessante que às vezes a gente cita os versículos, ou meio versículo, né? E descontextualiza. É óbvio que se o Espírito Santo está em você, se você é crente, ele está em você, você foi selado pelo Espírito Santo. O Espírito está contigo todos os dias, habitando em você. Mas quando Jesus está dizendo isso aqui, lembrando que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, tá? Então, se Jesus está conosco, o Espírito está conosco. É isso, é a mesma coisa. Mas quando Jesus está dizendo isso aqui, não é apenas a habitação. A ênfase não é na habitação do Espírito no crente. A ênfase é que a minha presença estará contigo para você cumprir a missão, para você me obedecer, para você fazer discípulos dentre todos os povos. É a presença capacitadora, é a presença consoladora, fortificadora do Espírito Santo na minha e na sua vida. É a presença de Jesus até a consumação dos séculos, para que a gente, para que a igreja de Cristo Jesus cumpra a missão que recebeu do próprio. Diante disto, meus irmãos, nós precisamos cumprir a missão que foi posta sobre nossos ombros. Como igreja presbiteriana de São Cristóvão, nós precisamos fazer a missão. Mas você, como irmão, irmã, como discípulo de Jesus Cristo, precisa cumprir a missão. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa pegar aqueles irmãos que ouviram o Evangelho e discipular, andar com ele, ensinar. Meu irmão, ó, a palavra de Deus, isso aqui. Não é minha palavra, é o que a palavra de Deus diz. Meu irmão, a gente tem que permanecer nessa palavra. A gente precisa, de fato, usar a palavra de Deus como regra de fé e prática. Não é ir olhar o que fulano diz, não é falar o que está no coração, é o que a palavra de Deus diz para mim e para você. É praticar isso e ensinar outros a fazer. Na minha própria história, e essa semana eu estive com essa pessoa, eu tive um irmão em Cristo mais velho, que ele falou: Lucas, o que, que a palavra diz? Era a pergunta que ele mais fazia para mim. Lucas, o que, que a palavra diz? Lucas, o que, que a palavra diz? Isso me levou a fazer o quê? Procurar para saber o que, que a palavra diz. Isso é discipulado, meu irmão e minha irmã. As pessoas precisam ser ensinadas a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado na sua palavra. E Deus quer te usar para fazer isso. A palavra de Deus vai ser cumprida, meu. O evangelho vai ser pregado dentre todas as nações. Isso é um fato. Mas você pode participar dessa obra de Deus, na obra que ele já está fazendo. Essa obra que é anterior a mim e a você. É maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de, às vezes, pô, eu nem era crente e Deus já estava fazendo várias coisas no mundo. Isso é maravilhoso, porque a obra é dele. Mas neste momento da história, e se você não havia compreendido até hoje, nesta noite, Deus está falando: vem comigo fazer o que eu quero fazer, que é salvar vidas. Vem comigo transformar histórias. Vem comigo operar junto. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, cooperar. Somos cooperadores de Deus na obra que ele está fazendo aqui, em outro estado, do outro lado do mundo.
Vem comigo fazer discípulos de todas as nações. É minha missão e a sua missão. E aí, nesse sentido, eu quero fazer algumas orações. Se tem algum vocacionado aqui que está resistindo ao Espírito Santo, eu vou dar uma de Farel na vida de Calvino. Em nome de Jesus Cristo, que a sua vida seja perturbada todos os dias até você obedecer a Ele. Até você dar ouvido ao que o Senhor tem dito na sua palavra. E parar de tentar sufocar a vocação do Senhor para a sua vida. Eu não estou falando de vocação pastoral. E se você tem, obedeça ao Senhor. Eu estou falando da vocação de, como discípulo, se movimentar. Que Deus te perturbe todos os dias para você obedecê-lo no cumprimento da missão. Mas se tem gente aqui que entende que Deus tem chamado para ser missionário mesmo, para se preparar, para se qualificar, para se envolver com tradução da Bíblia, como o irmão falou, para ser um daqueles que vai para um país que não tem igreja nenhuma e vai lá proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, vai fincar a bandeira de Cristo no meio de gente que nunca ouviu falar dele, que em nome de Cristo Jesus você obedeça o quanto antes a essa ordem. Que em nome de Cristo Jesus nós nos movamos para cumprir o que Ele quer de nós. Tem gente que só você tem acesso, meu irmão e minha irmã, que eu nunca vou conhecer, que o pastor nunca vai conhecer, que nunca vai vir nesta igreja, mas você tem acesso. Prega o evangelho, discipula essa pessoa. Tem lugares que precisam de missionários. O Rio de Janeiro está cheio de igreja. Se Deus tem te chamado, sai daqui e vai, obedeça. Lucas, mas eu não quero saber de você, meu irmão. Eu sei que a presença de Deus, a presença de Jesus vai estar contigo para você obedecer. Mas eu tenho várias questões no meu coração. A presença de Jesus está contigo para obedecê-lo. É só você obedecer. Se Deus quer que você pregue o evangelho, não é cozinhando, não é tocando bateria, não é assistindo série de Netflix, é pregando o evangelho. Obedeça a Jesus. Não resista ao que Ele tem para você. É bom a gente confiar em Deus. De fato. Eu sei que aqui é pregado todo domingo sobre a soberania de Deus. É bom quando aquilo que a gente ouve aqui, aquilo que a gente até crê de boca, entra lá no coração e faz a gente obedecer mesmo. Obedeça, meu irmão, meu irmão. Obedeça ao que Jesus, o seu mestre, o seu Senhor e Salvador, que te conhece, que sabe da tua história, que está contigo já, Ele tem para você. As vidas estão aí. A glória de Jesus precisa ser anunciada. Dentre a nossa família, os colegas do trabalho, no Brasil ou fora dele, a glória de Jesus Cristo precisa ser anunciada. Em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, vamos orar. Santo Deus, é a tua palavra, Pai, ao teu povo aqui presente e ao teu servo. Senhor, como nós precisamos do teu auxílio neste momento. De não apenas ouvir esta palavra, mas obedecer. Obedecer com inteireza de coração. Senhor, capacita a estes jovens que aqui estão para cumprir as palavras de Jesus Cristo. Senhor, nos impulsione a nos movimentarmos, a irmos com intencionalidade àqueles que precisam ouvir a tua palavra. Senhor, nos ensina a discipular os nossos irmãos em Cristo. Senhor, usa nossas vidas, Pai. Nos permita participar também desta grande obra que o Senhor já está fazendo, dessa obra de salvação. Que o nome de Cristo seja glorificado e conhecido sobre toda a terra, Senhor. Que nós façamos parte do teu povo, que um dia anunciaram e que um dia verão o Cordeiro recebendo a glória e a honra que é devida a ele. Recebe então nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a ti.
É a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém.